A história do Ian Neves contra os alunos de filosofia ainda está rendendo. Vocês estavam me pedindo aqui para que eu assistisse ao vídeo do Jones Manuel sobre mim, né? O título é Ian Neves, Henri Bugalho e o ensino da filosofia. E, como diz o meme, nada que eu sei sobre os webcomunistas foi porque eu quis, foi por minha vontade. Eu vou porque vocês pedem, daí às vezes eu vou assistir, às vezes não vou, eu não tenho o menor interesse no que eles fazem, sério. Só para antecipar aqui um pouco o tópico do vídeo, né? Se eu me interessar por algum autor marxista ou por alguma ideia marxista, eu vou procurar quem realmente produz conhecimento nessa área. Eu não tenho o menor interesse, por exemplo, em saber o que o Jones Manuel pensa sobre, o que o Losurdo pensa sobre o Nietzsche. Para mim, pensar, né, que as pessoas dedicam horas da sua semana, 5, 10 horas por semana para assistir esse tipo de conteúdo, me parece uma perda de tempo quando você pode realmente acessar o conteúdo de fato, né? Os produtores de conhecimento, os autores que escrevem essas ideias, até porque eles estão ali simplesmente reproduzindo ideias de outros autores. Então, me parece perda de tempo, e no meu caso aqui, desde sempre, né, tanto na filosofia quanto em outras áreas, se eu quiser saber sobre o assunto, eu vou procurar as referências, vou procurar os autores, e geralmente o que eu tento fazer aqui é abrir essas portas para vocês, né, para que vocês possam chegar até os autores. Eu não quero ser o ponto final de vocês, eu quero ser uma passagem para que vocês possam chegar até autores que possam explicar alguma coisa sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o ser humano, sobre a filosofia. Então, assim, a ideia aqui é servir de intermédio para você. Então, não consumo esses canais, não assisto canais marxistas, porque tenho outras fontes que eu posso adotar caso eu queira saber sobre essas ideias. E aí, sobre esse vídeo em particular, né, são 28 minutos, quase 29 minutos de conteúdo aqui, eu posso dizer para vocês que eu concordo com boa parte do que o Jones disse nesse vídeo. Então, assim, ele fala sobre educação ali, sobre os desafios pedagógicos, né, de transmitir um conhecimento complexo para um público leigo, ou um público que não domina aquele conteúdo, e nesse sentido aqui, há poucas discordâncias, até porque o que ele fala ali é senso comum pedagógico, né. Então, assim, qualquer pessoa que fez um curso de licenciatura, ou que deu aula, né, que esteve em sala de aula, sabe desses desafios e sabe, inclusive, as referências teóricas que justificam muito do que diz ali o Jones Manuel. Não me parece que ele esteja querendo inventar a roda ali, ele só está explicando uma coisa que é óbvia para quem é da área da educação. Então, nesse sentido, há pouca discordância. Só recordando que eu também fiz licenciatura, também estudei para ser professor e fazia parte de um projeto de iniciação científica lá na Federal do Paraná, para ensino de filosofia. Então era um tema que era amplamente debatido lá e a gente sabia muito bem quais eram os desafios de traduzir conceitos complexos de filosofia para alunos do ensino médio, por exemplo, que não tinham esse arcabouço conceitual e teórico para entender esses autores. Então era preciso traduzir esses autores para um público diferente. Inclusive isso também, de certo modo, tangencia a própria ideia de oratória, né? Autores latinos que já escreviam sobre isso extensamente, 2000 anos atrás, explicando como você tem que moldar o seu discurso ao público-alvo. Então, assim, quando você vai falar com alguém, você tem que compreender quais são as limitações daquela audiência e, desse modo, conseguir atingir aquela audiência de maneira mais apropriada e mais eficaz. Então, o que ele diz ali nesse sentido, há pouca correção, há pouca coisa a ser questionada. Porém, há alguns pontos de discordância e são nesses pontos que o debate acontece. A gente não debate com alguém quando a gente concorda com ela, a gente debate quando a gente discorda dela. Então, nesse sentido, há alguns pontos que o Jones Manuel fala ali que me parece importante retificar ou mostrar minha posição nesse debate. Então, eu quero começar aqui logo de cara, né, no comecinho do vídeo, quando ele está explicando por que ele está fazendo esse vídeo, falando sobre mim, é no minuto 3 e 7. Vamos ouvir juntos aqui. Henri Bugalho, ele foi, como é clássico do Henri Bugalho, foi gravar um vídeo de 20 minutos em cima do corte do Ian, e no vídeo dele, ele confessa que não assistiu o vídeo inteiro, sabe? Então é isso, ele foi bater no Ian sem ter visto o vídeo inteiro. Bem, isso para começar é uma tremenda mentira, Jones. Aqui nem sequer uma incorreção ou uma imprecisão. Aqui você está mentindo e eu vou pôr o trecho do vídeo no qual eu falo o que aconteceu. E outra coisa tem a ver sobre a fala dele de que ele, quando tenta simplificar conceitos de filosofia, nesse caso ele fala de retórica, eu não encontrei o vídeo original no qual ele falaria de retórica para saber o que ele disse era correto ou incorreto sobre retórica. Então, como vocês assistiram aqui, eu estou dizendo que eu tinha visto, tanto que eu fiz o corte lá, né, do canal do Ian Neves, onde estava lá o vídeo, né, a fala dele, a resposta dele sobre a questão da filosofia. Eu fui no canal dele, vi a live dele e peguei esse trecho, que foi o trecho que estava circulando nas redes sociais.
O que eu não encontrei foi o trecho de alguma outra live dele, algum outro momento, que não era naquela live que ele estava falando sobre isso, sobre a definição de retórica que foi corrigida por alunos de filosofia. Foi esse trecho que eu não encontrei. Eu assisti a live do Ian, quem não assistiu foi você, e você diz isso, em 42 segundos desse vídeo. Vamos assistir aqui. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu fui atrás, né, pedi nos grupos que eu recebi, ó, alguém tem um corte do vídeo inteiro, se tiver, manda aí, ninguém tinha. Fui no canal do Ian Neves procurar o corte e não achei. E aí a galera caiu em cima do Ian e tal. Veja, eu não tô nem entrando no mérito se a fala foi feliz ou infeliz. O X da questão pra mim é que me parece que aquilo ali foi do canal do Ian Neves, pela estética que tá ali do corte. Então, ele meio que se auto-refuta logo de cara no vídeo, dizendo o seguinte: ah, eu sou contra quem faz um vídeo, um comentário sobre um corte do vídeo. E aí ele mesmo faz um vídeo de quase meia hora sobre um corte de um vídeo que ele não sabe nem sequer ser do canal do Ian Neves, ele não assistiu o vídeo inteiro, e vem me criticar por uma mentira que ele inventou ali, ele tirou da cabeça dele isso, vem me criticar por algo que eu fiz nesse caso. Nesse caso eu assisti a live inteira, e ali é um trecho de uma pergunta, né? Uma pergunta que um seguidor fez, e aí o Ian Neves ficou revoltado porque os alunos de filosofia eram muito chatos e ficavam corrigindo o Ian Neves o tempo todo. Então, assim, quem não assistiu o vídeo integral e fez aqui um vídeo de quase meia hora sobre um conteúdo que ele não sabe qual é a íntegra, foi o Jones Manuel, não fui eu, nesse caso aqui. Só um detalhe nessa questão aqui, né, pra gente entender uma coisa muito importante, porque eu percebo que os webcomunistas fazem muito essa crítica, né, de tirar do contexto uma fala de, sei lá, do Humberto, do Jones ou do, sei lá, do Ian Neves. E aí, a gente tem que entender que há métodos diferentes, né? A gente pode entender claramente que em certas questões é importante compreender o contexto, porém, quando se trata de análise de argumentação lógica, né, quando se trata de estruturação lógica, se você pegar qualquer manual de lógica que exista por aí, né, eu tenho vários aqui que eu usei como referência para o meu livro, por exemplo, sobre falácias lógicas, se você pegar qualquer manual de lógica, o que vai acontecer é que eles vão pegar um recorte de um texto de um filósofo, de, sei lá, um texto de um debate político, de uma reportagem, de alguma coisa, eles vão pegar um recorte para mostrar como um certo argumento é estruturado. Quando a gente pensa numa tese filosófica ou numa dissertação, por exemplo, que defenda uma ideia, né, essa tese, essa dissertação, esse trabalho filosófico, ele será composto por muitos argumentos. São argumentos encadeados que vão conduzindo a ideia até o seu desfecho, né, até a sua conclusão definitiva. Né? Então, assim, são vários argumentos que propõem premissas, conclusões que servem como premissas para outros argumentos e assim por diante. Então, assim, uma tese ela é composta por muitos argumentos. E não há nada que te impeça de isolar um argumento para mostrar como esse argumento em particular pode estar bem elaborado ou mal elaborado. Porque é assim que funciona uma análise formal lógica. Você não tem como trabalhar, sabe, identificando premissas e conclusões de um livro de 500 páginas. Você vai fazer isso sobre um fragmento, você vai pegar um trecho que tenha uma unidade, que tenha lá a premissa e a conclusão, e a partir disso você pode analisar como essas partes funcionam. É claro que, como eu falei, em muitos momentos é importante que você compreenda o contexto, é que você saiba como aquela fala se insere no aspecto geral. Mas uma tese que possa ser verdadeira, ela pode ser composta por argumentos no interior dessa tese geral, por argumentos específicos que sejam deficientes. E esses argumentos deficientes podem ser questionados com base ou em falácias lógicas ou numa má estruturação daquele argumento. Então, você pode trabalhar com esses fragmentos sim, e é uma ferramenta de compreensão, uma ferramenta lógica, filosófica, para você entender como uma fala é estruturada. Só para entender como é que eu entro nesse universo da lógica, né? Porque não era a minha disciplina favorita quando eu fiz filosofia. Só um detalhe aqui, né, nessa questão da filosofia aqui, até onde eu saiba, nenhum desses webcomunistas é formado em filosofia. Boa parte deles é historiadores, tem gente do direito, mas de filosofia mesmo, até onde eu saiba, não há ninguém. Mas não era a minha disciplina favorita lá na filosofia. Eu só fui adentrar esse universo quando eu passei a analisar os discursos de extremistas de direita e comecei a perceber como princípios elementares de lógica eram desrespeitados. Por exemplo, o princípio de não contradição, que é você falar uma coisa e depois falar o contrário disso, de modo que se anula, né? Uma parte anula a outra. Como diz ali o Jones, né? Você não pode fazer um vídeo sobre um corte sem saber a íntegra, e daí ele faz um vídeo sobre um corte sem saber a íntegra. Isso é uma violação básica do princípio de não contradição. Quando eu fui analisar esses discursos como o do Olavo de Carvalho, por exemplo, o que eu fazia era justamente compreender essa falha de estruturação argumentativa, de modo que eles defendiam ideias esdrúxulas, mas não apenas isso, defendiam ideias esdrúxulas com uma forma lógica completamente deficiente.
E me parecia irracional que pessoas ouvissem aquilo e não constatassem o absurdo daquela construção lógica. Então, adentrei esse universo aqui das falácias lógicas, da lógica informal, a partir desse momento, que é quando comecei a analisar falas do Olavo de Carvalho, do Nando Moura, do Bernardo Kister, e mostrar as inconsistências, as incoerências, as transgressões lógicas que eles cometiam. Só que isso também pode ser usado para qualquer outro grupo, pode ser usado para mim também. Você pode vir aqui identificar em algum momento aí o uso de falácias lógicas, porque todos nós cometemos. E aí a gente volta com a possibilidade da ideia de que certos erros lógicos sejam consequências de viés cognitivos nossos, de modo que a gente é induzido ao erro. O esforço racional é de tentar evitar certos vieses. Inclusive a ciência também parte desse princípio, né? De criar métodos para tentar chegar a uma resposta robusta sobre a realidade, evitando certos vieses cognitivos que são vieses naturais nossos como seres humanos. Então, assim, a gente comete esses erros. E aí compreender como esses erros acontecem, quais são, seria um modo para a gente poder evitar esses erros no futuro. Então, me parece que é totalmente plausível a gente pegar, sabe, trechos com ideias completas, obviamente, né, premissas de conclusão, e a partir disso analisar. Tanto porque um argumento pode ter premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, e ainda assim ser um argumento falho. Por exemplo, a gente pode dizer assim, todos os gatos são quadrúpedes, portanto todos os cães também são quadrúpedes. Esse é um argumento no qual a premissa e a conclusão são verdadeiras. Gatos são quadrúpedes, cães são quadrúpedes, porém é um argumento que não faz sentido, porque isso não pode derivar a conclusão a partir das premissas. Então, no caso do Ian Neves, por exemplo, quando ele diz lá que os alunos de filosofia são chatos, eu concordei com a conclusão dele. A questão, para mim, era a estruturação lógica do que ele dizia, porque ele estava adotando ali um princípio, né? Ah, eles estão me criticando, portanto são chatos, não me parecia razoável. A questão seria outra, né? Eles são chatos porque eles fazem parte de um curso que exige esse exercício crítico permanente. Então, a chatice, chamando assim, né, entre aspas, a chatice seria a tarefa de questionar, a tarefa de contestar. Então é isso. Nesse sentido, é totalmente plausível você pegar recortes de livros, de reportagens, de vídeos, para fazer uma análise de lógica formal ou lógica informal, sendo o caso, né? Prossigamos aqui. Daí, em 3 minutos e 49, o Jones Manuel diz o seguinte. O próprio vídeo do Bugalho simplesmente não tocaram, a meu ver, na questão central que estava ali colocada, que é, vejam, o desafio de popularizar o conhecimento, o desafio de tornar acessível o conhecimento e o desafio do processo de ensino-aprendizagem. Bem, aqui o Jones diz que eu não toquei na questão central daquele corte, daquele vídeo. Questão central para quem, Jones? Essa é uma questão importante porque eu acho muito interessante quando vem o Jones ou vem algum seguidor aqui tentar pautar o que eu devo dizer no meu canal. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte aqui, Jones. Você pauta o que você quer dizer e como você quer dizer, e eu pauto aquilo que eu quero dizer e como eu quero dizer. Inclusive, esse é um tema que eu sempre tenho que abordar aqui a cada 6 meses, que é o princípio que eu adoto para preparar meus vídeos. Para mim, pouco importa a fala do Ian Neves, ou a fala do Jones, ou a fala da, sei lá, da Vanessa Camargo, ou a fala do Ciro Gomes. Para mim, o que importa é como isso serve de gancho para uma outra reflexão, para a gente partir para a compreensão de um padrão que está por trás daquele fenômeno em particular. Então, para mim é irrelevante a fala do Ian Neves. Aquilo serviu como um gancho para a gente poder falar sobre formação da filosofia, sobre qual é o trabalho do filósofo, sobre qual é a atividade filosófica, não para falar sobre educação, que foi o foco que o Jones escolheu, e tudo bem, você pauta, você escolhe como você quer abordar a questão. Não faz menor sentido você exigir que eu adote a questão que você pensa que é central. Então, sim, que fique bem claro isso. Daí, em 15 minutos e 15, o Jones diz o seguinte aqui. Então, nem tudo se resume a uma questão de linguagem, percebe? Há, inclusive, a ideia de que todo problema de ensino-aprendizagem é um problema de linguagem é uma ideia falsa que só leva a equívocos. Então, o Henri Bugalho, ele passou o vídeo todinho atacando o Ian, destratando o Ian, soltando indiretas, taxando os marxistas de que marxista não quer receber crítica, marxista só acha que ele que sabe de Marx e por aí vai. E o Henri não conseguiu debater como não é fácil você tratar, especialmente quando você está num ambiente virtual, o que é elemento de linguagem, o que é elemento de nível de aprendizagem. Bem, primeiro que uma coisa não tem relação com a outra, né? Ele fala aqui sobre como nem tudo se resume à questão de linguagem, eu concordo com o Jones, nem tudo tem a ver com isso. Muitas vezes há questões
que envolve outros aspectos, né? Como ele mesmo fala ali sobre contexto, sobre o período histórico no qual o autor está escrevendo e como é importante abrir outros elementos para poder acessar o texto. Inclusive é uma crítica feita até à própria formação universitária, né? Porque quando a gente trabalha com os textos na academia, não sei se mudou isso ao longo do tempo, mas na minha época era assim, a gente trabalhava sobre o texto, era jogado para você lá o autor, tá aqui, toma o Descartes, toma aqui o Kant, toma aqui o Hume, e aí você pega o texto e vai trabalhar sobre o texto e compreender a estruturação, né, a organização do texto. E muitas vezes sem o contexto, sem a compreensão do porquê o autor escreveu aquele texto, com quem ele dialogava, por que aquelas questões preocupavam aquele autor naquele momento. Então faltava um pouco esse elemento de compreensão de onde aquela obra se insere e qual é a gênese daquela obra, né? Então, concordo com o Jones aqui sobre a questão da linguagem. Por outro lado, ele fala assim, então o Henry passou o vídeo atacando o Ian. Quem assistiu o vídeo sabe que eu estava falando sobre filosofia ali, sobre o ensino da filosofia, sobre o papel do filósofo. Eu fico impressionado como os webcomunistas são delicados, são sensíveis, né? Então, assim, qualquer tipo de comentário sobre o que eles falam, ou críticas, as posturas que me parecem antiéticas às vezes, eles entendem como se fossem ataques, né? Tudo é ataque para eles, então são as vítimas, coitados, né? Então, assim, querem fazer uma revolução que vai levar à morte de pessoas, possivelmente, mas não conseguem ouvir um comentário que conteste a posição deles. Então, assim... complicado, né? Daí, em 16 minutos e 57, ele retorna essa ideia e começa a falar um pouquinho sobre filosofia aqui. Nem tudo é um problema de linguagem. Então, veja, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do campo da filosofia. Mudou-se muito a forma como se teoriza no âmbito das ciências humanas de maneira geral. Então, você pega um livro do Rousseau, você pega um livro do Hegel, um livro do Kant, um livro do Hume, a forma como se escrevia no século XVII, XVIII, no começo do século XIX, é muito diferente como a forma que se escreve, se faz ciências sociais, ciências humanas hoje. Então, por exemplo, uma pessoa, se for ler a Crítica da Razão Pura do Kant, o problema nem é só a linguagem do Kant, o problema é que aquela forma de filosofar, aquela forma de fazer ciência humana, ela foi, entre aspas, superada, né? Vem paradigmas positivistas, depois uma ideia de aproximação das ciências humanas com as ciências naturais e por aí vai, depois a especialização acadêmica das ciências humanas. Então aquela maneira de escrever é muito diferente do que a gente escreve hoje. Então, nesse ponto eu também concordo parcialmente com o Jones, porque realmente a questão não é só a linguagem. Você lê o Hegel ou lê o Kant, não se trata apenas de você compreender o que está ali no papel, né? As palavras utilizadas. Tem tudo a ver com a compreensão, como eu falei, do porquê os autores abordavam certas questões. Só que me parece ali uma redução do que é o passado filosófico, né? A história da filosofia, porque naquele mesmo período ali você tinha o Kant escrevendo, ele é um autor considerado do iluminismo filosófico, você tinha o Kant escrevendo, você tinha Voltaire, Diderot, você tinha, sei lá, outros autores franceses escrevendo, e você tinha autores britânicos escrevendo, e o estilo desses autores, e as problemáticas desses autores, as questões que eles suscitavam e eles propunham eram muito distintas. A filosofia alemã tinha uma característica, tinha uma personalidade, embora também tivesse divergências ali, também houvesse diferentes correntes. A filosofia francesa tinha outra personalidade e a filosofia britânica também tinha outro perfil. Então, assim, há autores do passado que são muito compreensíveis e autores do passado que são bastante herméticos, bastante obscuros. Já no século XX também há uma fragmentação filosófica, né, diferentes correntes que vão surgindo, e há uma tendência, ao longo do século XX, pelo menos, na filosofia continental, que é a filosofia da Europa continental, né, França e Alemanha, há uma tendência a um texto muito mais denso, muito mais fechado em si e de difícil acesso, enquanto que na filosofia anglo-saxã há uma tendência, embora também não seja uma regra, mas há uma tendência a uma escrita um pouco mais direta, né? Então, assim, há autores, por exemplo, do século XX que são de difícil compreensão, como Deleuze, como Derrida, autores estruturalistas franceses também, que vão para uma linha aí de uma escrita bem complicada, e autores que são muito mais inteligíveis. Então, assim, isso não tem apenas a ver com a linguagem, mas também tem a ver com compreensão de diferentes momentos, né? Já falei anteriormente aqui sobre uma discussão que houve, se não me engano, que era o Rory. Bem, era um autor americano falando sobre o terrorismo intelectual, que eram autores franceses que se sentiam coagidos a escrever um texto incompreensível, porque se eles escrevessem um texto simplificado, um texto mais acessível ao público, eles seriam considerados como autores rasos. Então esse é um embate que se deu em forma linguística, nesse caso, ao longo do século XX, e há autores que são bastante compreensíveis. Então, não tem a ver com época, não tem a ver com país necessariamente, né? Mesma época de Hegel e tinha Schopenhauer. Schopenhauer tem uma outra linguagem, uma outra tese filosófica bastante distinta do Hegel.
Hegel. Então aqui me pareceu uma simplificação que o Jones tentou fazer aqui e que não corresponde muito à história do pensamento. Em 22 minutos e 3, o Jones diz o seguinte aqui. Embora tenha virado moda certos filósofos aparecerem na grande mídia, né, como Pondé, como Mário Sérgio Cortella e por aí vai, isso se dá muito mais numa perspectiva de autoajuda e quase que de prescrições cultes, prescrições normativas de vida, um certo debate bem abstrato e tal, do que uma socialização das disciplinas do conhecimento, da filosofia, das polêmicas e tendências da filosofia, uma socialização do conhecimento sobre lógica, sobre filosofia política, sobre epistemologia, sobre filosofia da linguagem, por aí vai, isso não corre tanto. De fato, esses autores que estão aí na mídia, né, eles têm dificuldades tremendas, possivelmente, de tentar fazer essa ponte aí que o Jones propõe entre certos campos específicos da filosofia e o público geral. Realmente, né, o Pondé, ou Cortella, ou Clóvis de Barros acabam falando de alguns aspectos que também são filosóficos, basta pensar em autores como os estoicos, por exemplo, Marco Aurélio, Sêneca, que tratavam de questões existenciais, né, ou mesmo autores mais contemporâneos, né, sei lá, Kierkegaard, ou Camus, autores que trabalham com questões existenciais nossas e que afligem as pessoas. Então, sofrimento, sei lá, o que é uma vida feliz, ou seja, essas coisas. Então são temas filosóficos, sim. Embora o Jones tenha falado que sejam questões abstratas, não são abstratas, são concretas para quem está sofrendo, para quem, sabe, busca uma saída, uma compreensão para sentido da vida. Então são questões filosóficas, sim, embora não estejam alinhadas com aquilo que o Jones pense que seja grande filosofia ou que tenha questões sociais envolvidas, continuam sendo questões filosóficas. O Epicuro, por exemplo, que foi um autor, inclusive, que o Marx estudou no doutorado dele, se não me engano. Então, assim, o fato de o Jones não curtir a abordagem que esses autores, esses filósofos brasileiros empreendem, e o Pondé fala muita groselha quando foge da filosofia, embora ele não curta essa abordagem, são questões filosóficas sim, e são questões que são abordadas e foram abordadas ao longo da história da filosofia. Em 25 minutos e 12, ele diz o seguinte sobre mim aqui, vamos ouvir. As pessoas correm muito atrás, dentro dessa contradição, daquele filósofo pop, né? Daquela pessoa que supostamente simplifica e traduz o conhecimento, como é o caso do Henri Bugalho, que na verdade nem simplifica e nem traduz, no geral vulgariza o conhecimento, rebaixa o conhecimento, dá pseudo-explicações. Então, essa acusação do Jones é a mesma que eu já debati com ele anteriormente sobre o Cortella, sobre o Clóvis de Barros, sobre o Karnal e sobre, acho que o Pondé também, e a Prioli, que ele tinha falado anteriormente, né? Como eles vulgarizavam o conhecimento, eram simuladores de conhecimento. Porque é claro, né? Os únicos que acessam o conhecimento, os únicos que realmente entendem a realidade, os únicos que sabem a verdade são os marxistas. Todos os demais, todas as demais correntes filosóficas são tudo pseudo-filosofia, pseudo-conhecimento, são todos charlatães, são todos simuladores de conhecimento. Só eles sabem o que é verdade. E aqui a gente retorna, né, no começo, quando ele fala ali, né, sobre isso, e que eu havia mencionado, é que de fato há uma pretensão baseada nesse dogma que eles adotam de que apenas eles têm acesso privilegiado a algum tipo de conhecimento específico. E aí fica a questão que eu já fiz anteriormente, volto a propor aqui, é que o Jones me diga aí 5 pensadores contemporâneos não marxistas que têm uma grande compreensão sobre o mundo. Então, fale aqui. Então, assim, se os pensadores, entre aspas, os filósofos brasileiros que ele cita aí, vulgarizam o conhecimento, banalizam o conhecimento, então cite grandes autores não marxistas, e aí eu não sei nem sequer se ele tem bagagem de leitura para isso, mas citem grandes autores não marxistas contemporâneos que façam um debate sério sobre o mundo. Então, vamos ver. Quem sabe ele possa recomendar alguma coisa pra gente aqui, pra gente poder se instruir, né? Mais uma vez aqui eu repito o que eu falei no começo. Minha tarefa aqui não é ensinar nada pra vocês, não sou professor, eu estou aqui propondo essa ponte, né? Esse intermédio para que você possa se interessar por autores filosóficos e a partir disso acessar a fonte, né? Acessar os autores reais, os verdadeiros produtores de conhecimento. Eu não espero ser a parada final de vocês, eu espero que seja esse caminho até você chegar à filosofia, se interessar por conhecimento filosófico e acessar lá esses autores. Então, assim, me parece triste que o fim de um espectador de YouTube seja um youtuber que se propõe aí como detentor do conhecimento final sobre a realidade, né? E só sobre a questão de vulgarizar, né? Eu acho que vale aqui mencionar um caso de ontem, na verdade. Isso aqui é recente, não é do passado, não é de 10 anos atrás, não, é de ontem, né? Tem um professor universitário chamado Wilson Gomes, que escreve para a Folha de São Paulo, e ele publicou aqui hoje uma, vamos botar aqui entre muitas aspas, uma crítica, né? Não é ataque porque os marxistas não atacam, eles são críticos, eles estão acima disso, né? Acima dos ataques pessoais. Então, foi uma crítica que, entre aspas, né, que o Jones fez ao Wilson Gomes. Eu vou ler para vocês aqui para a gente entender o que é vulgarizar alguma coisa, né? Diz o Jones Manuel aqui:
Ciro Gomes é um caso incrível de como consegue errar na política e se apoiar nas figuras mais toscas que existem. No seu boletim de notícias de hoje, elogia e recomenda um texto de Wilson Gomes, um dos maiores imbecis desse país, e elogia também a PL dos apps do governo Lula. E aí uma pessoa aqui, perguntou, Ave Maria, para tanto, ele te insultou assim como tu fez nesse post? E daí o Jones respondeu, é para mais, bem mais, e tenho como costume insultar canalhas. Então, assim, para mim, na minha perspectiva pelo menos, quem vulgariza o debate público, quem vulgariza as interações nas redes sociais, quem vulgariza o conhecimento também, não sou eu. Aqui, esse nível de tweets aqui é equivalente ao Olavo de Carvalho, Se botasse apelidinho no Wilson Gomes, o Jones estava ali com o Olavo. Então, realmente, faltou um espelho em casa aí, Jones. E por fim, aqui, em 28 minutos e 22... Porque a filosofia em si não é necessariamente contestadora do estado de coisas do mundo, como disse o Henri Bugalho no vídeo dele. Isso, inclusive, é tosquíssimo, mas quero nem entrar nesse debate. Então, mais uma vez, o Jones mente aqui, porque não foi o que eu disse, Eu não disse em nenhum momento que a filosofia era uma contestadora do estado das coisas. O que eu disse ali é que a formação da filosofia, a formação do aluno de filosofia, era para contestar verdades estabelecidas, que era uma tarefa de crítica, uma tarefa de indagação perpétua. Mas, por outro lado, você também compreende quão frágeis são as ideias, quão frágeis são essas compreensões de mundo e como tudo está na corda bamba. Então, assim, se você fizer um esforço real de crítica, se você for alguém, realmente envolvido na reflexão e nesse esforço de tentar entender as coisas, o que você percebe no curso de filosofia é que se você dedicar um tempo suficiente para apontar as falhas de uma ideia, para criticar essa ideia, nenhuma ideia, nenhum corpus de ideia, nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de ideologia para de pé. E isso é uma coisa que eu reforço e que eu insisto. Se um curso de filosofia não forma um aluno que conteste as coisas, que esteja disposto a criticar, que esteja disposto a duvidar, que esteja disposto a compreender como as ideias são efêmeras, como elas são transitórias, como as verdades elas são contextuais e elas nascem e morrem, são refutadas, se um aluno de filosofia estuda a história da filosofia, do pensamento, passa por 2.500 anos de pensamento, vendo esse processo constante, dialético praticamente, de refutações, se ele não compreende como as ideias podem e devem ser questionadas, esse curso universitário fracassou. Então foi isso que eu disse, o Jones aqui, mais uma vez, mente sobre mim. Então, sim, que vergonha, hein? Que vergonha, Jones. Eu acho que você pode fazer melhor. De fato, há uma parte do conteúdo ali que é, como eu falei, senso comum pedagógico, ou seja, ele não está dizendo nada que seja novidade para ninguém que fez formação para professor, mas de resto ali tem umas viagens na maionese total, hein, Jones? Que coisa, hein? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, sobre como é importante debater filosofia nas redes sociais, Me parece fundamental que a gente possa fazer isso. Eu fico feliz de poder falar de filosofia aqui no YouTube. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aquele engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! E só lembrando que nesse momento, eu e Carolina Arcari estamos preparando um curso sobre o mercado editorial, para quem deseja publicar livros e, de preferência, de qualidade. Para quem deseja publicar livros, você que é escritor, que está almejando aí um lugar ao sol, como encontrar os caminhos para publicar suas obras, seja de maneira independente ou por uma editora comercial. Também para quem deseja entrar nesse setor, quer ser editor, quer trabalhar numa editora, como é que funciona o mercado, como é que funciona o fluxo de produção de uma editora, e também para quem deseja criar uma editora, abrir uma editora, tem ideias aí para publicar obras suas ou de outras pessoas. Eu vou deixar para vocês aqui um link no qual você pode deixar o seu e-mail e assim receber atualizações sobre o curso que será lançado em breve. Então confira aqui na descrição desse vídeo.